Turminha, em geografia, nós também finalizamos mais um conteúdo, mais um capítulo. Então, nós vamos apenas relembrar um pouquinho o que a gente estudou no último capítulo e vamos fazer as atividadezinhas complementares, como uma forma de reforço. Nesse capítulo, estudamos a importância dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Aprendemos também sobre como eles evoluíram ao longo do tempo. Vamos relembrar? Então, os meios de transporte são muito importantes. Eles facilitam o nosso deslocamento de um caminho, de um local para o outro, tá? Para os mais diversos lugares, como o trabalho, escola, o mercado. Os meios de transportes podem ser classificados em coletivos e individuais. Coletivos é aquele onde um meio de transporte, ele consegue deslocar várias pessoas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, um ônibus, um trem. E o meio de transporte individual é aquele que tem um número limitado pode carregar um número limitado de pessoas, ou seja, poucas pessoas ao mesmo tempo. A motocicleta, a bicicleta, o carro, que tem um número limite para poder transportar as pessoas. E aqui nós temos os tipos de meio de transporte, que é o terrestre, que ele se desloca pela terra, o aquático, que se desloca pela água, e o aéreo, que se desloca pelos ares. Os meios de comunicação evoluíram ao longo do tempo e estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Eles facilitam a comunicação entre as pessoas e dão acesso a informações de diferentes partes do mundo em tempo real. Precisamos ficar atentos à grande quantidade de informações que acessamos e sempre conversar com nossos pais ou responsáveis sobre o que fazemos no mundo virtual. Por quê? Na internet existem várias pessoas perigosas, se passando por outras, se passando por alguém que a gente já conhece. Então, sempre que a pessoa te mandar mensagem e você não conhecer ela, vai lá na mamãe, no papai, mostra o que você tá vendo, tá? Tanto os livros, quanto a televisão, quanto a internet, tem a restrição de idade. Então, se aquele site ou se aquilo que estiver passando na televisão for proibido para menores da sua idade, não assista, não é recomendável assistir, tá bom? E os meios de comunicação podem ser individuais ou de massa. Individuais é quando nós conseguimos nos comunicar ou passar uma informação para um número pequeno de pessoas, como, por exemplo, o telefone. É um meio de comunicação individual, pois quando a gente quer ligar para uma pessoa, passar uma informação ou passar uma mensagem, nós temos que ligar para uma pessoa, para aquela pessoa em questão. E o meio de comunicação em massa é quando nós conseguimos transmitir uma mensagem, uma notícia, um recado para várias pessoas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a própria internet. Nós postamos uma notícia nela e o mundo inteiro já não fica sabendo. Ou o jornal, que a gente também coloca uma notícia lá e várias pessoas ao mesmo tempo conseguem ler aquela notícia ou aquela entrevista que está no jornal. Agora nós vamos lá para a nossa atividadezinha, lá na página 284, 285 e 286. Na página 284, está pedindo para você fazer uma entrevista com um adulto que more com você e que seja motorista, que dirige um carro, uma moto, um transporte público, o que seja. E aqui nós temos um roteiro da entrevista. Você vai perguntar para a pessoa e você vai escrever essa respostinha aqui no livro. A data da entrevista é o dia que você realizou essa entrevista, o nome e a idade do entrevistado. Se você entrevistou a mamãe, você vai colocar o nome da mamãe e a idade dela, tá? E vai fazer essas perguntas para ele, para o responsável ou para o entrevistado. Você percorre ruas com trânsito muito intenso? Nessas ruas, os pedestres atravessam nos locais adequados, que é sempre a faixa de pedestre,
E nas ruas que percorre, há sinalização de trânsito? Essa sinalização é suficiente para organizar o trânsito? E a letra F, o que você acha que poderia melhorar no trânsito das ruas que percorre diariamente? As respostinhas que vocês vão colocar aqui é as respostas que o entrevistado te deu, ou seja, que ele respondeu para você. Não é as suas a resposta que você acha que está certo aqui, não. Na número 2, escreva o nome dos meios de transportes representados na fotografia a seguir. E depois você vai classificar ele como coletivo ou individual, e se ele é terrestre, aquático ou aéreo. Então, aqui nós temos um exemplo. Que meio de transporte é esse? É um caminhão. Ele é coletivo ou individual? Ele é individual, porque ele carrega só um motorista, um passageiro e as cargas atrás. Ele é terrestre, aquático ou aéreo? Ele é terrestre, porque ele se desloca pela terra. Esse segundo é um avião, aqui é um navio, e o último, uma van ou um carro, tá? Aí você vai colocar se ele é meio de transporte, é o nome do meio de transporte, depois se ele é coletivo ou individual, e depois se ele é aquático, terrestre ou aéreo, tá bom? Lá na página 286, observe as imagens do meio de comunicação a seguir. Contorne as imagens de acordo com a classificação, que é esse quadrinho aqui com a legenda, utilizando as cores a seguir. Então, de verde, você vai pintar os meios de comunicação de massa, que é onde a notícia, a mensagem chega a várias pessoas ao mesmo tempo. Consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo. E de vermelho, os meios de comunicação individual, que a mensagem, o recado chega para uma quantidade menor de pessoas. Então, aqui nós temos o telefone fixo, temos o celular, temos a revista, a televisão, a carta, o rádio e o jornal. Não é para colorir essas imagens, é para apenas circular de verde ou de vermelho. Depois, você vai pintar somente os meios de comunicação que você já utilizou. Por exemplo, se você assiste televisão, então você já utilizou a televisão. Aí você pode colorir a televisão das cores que você quiser. Vai ter alguns objetos aqui, algumas imagens que você vai colorir. Você vai poder colorir tanto de verde quanto de vermelho, tá? A professora vai entender. Então, se ficou alguma dúvida, faz anotaçõezinhas, que depois da nossa aula a gente discute e conversa sobre elas, tá bom? Um beijo e até a nossa aulinha.